Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Básico da plataforma Mais IFMG. Eu sou o Eduardo Trindade e hoje nós vamos dar início à navegação no React Native. Eu escolhi aqui para a gente um framework chamado React Navigation, né? E o React Navigation ele vai possibilitar a gente estar navegando entre telas diferentes em nossas aplicações. A primeira coisa que a gente precisa saber é quais tipos de navegações a gente pode estar utilizando em um aplicativo. Na primeira página da documentação, que é em reactnavigation.org, né, ele já traz aqui claramente para a gente alguns templates aqui, né, algumas ideias de telas e algumas palavrinhas. Então a gente tem uma navegação, por exemplo, por stack, né, stack é uma pilha, então imaginem aquele tipo de navegação em que a gente vai abrindo uma página e essa página fica sobre outra. Então, quando eu tenho o botãozinho voltar, né, lá no header, no cabeçalho da minha tela, ao pressionar esse botão voltar, eu estou voltando para a tela anterior, né, como se eu estivesse removendo um item ali da pilha e acessando o seu item inferior, o item de baixo. A gente tem também a navegação por tabs, né, então, por exemplo, vários aplicativos utilizam navegação por tab. O Instagram tem, o Shopee, né? O Shopee também tem, Airbnb, então tem vários aí que fazem esse tipo de navegação. E é bem intuitivo, né? Ele fica com uma barra inferior aqui, com várias opções. Nesse caso aqui tem uma casinha, né? Seria uma home, por exemplo, uma engrenagem que é bem intuitiva quando a gente quer falar de configurações, de parâmetros. E essas três linhas aqui que a gente costuma chamar de hambúrguer, né, que geralmente aí ou abrem um novo menu ou podem estar minimizando aqui uma tab, vai depender da função dela. A gente tem também modal, né? O modal é um componente que vai abrir sobre a tela, tá? E que poderá ser fechado a qualquer momento. E esse componente ele não perde, né, a página principal ali embaixo dele. Então ele vai estar sendo utilizado geralmente para poder emitir um alerta. Quando a gente quer um cadastro, né, um cadastro bem simples que não exige uma tela inteira, então um cadastro ali de 1, 2 campos é interessante o modal para avisos, todo tipo de mensagem, até mesmo para imagens também. Tá? Além disso, a gente tem também a navegação por drawer. A navegação por drawer é aquela navegação que a gente aperta, pressiona ali do lado esquerdo da tela e arrasta para a direita, né? Então, quando a gente faz esse arrasto aqui, ó, que ele está mostrando esse trecho mais roxo, ele pode abrir aqui um menu de opções, né? Então, ela pode ser bem intuitiva também, só que o usuário precisa saber que existe uma navegação por drawer naquele aplicativo, tá? E também a gente tem algumas outras. É bem comum também a gente trabalhar com aquela navegação em que a gente pressiona sobre um botão e ele já joga a gente para uma outra tela, né, que também funciona da maneira stack. Então, quando a gente vai utilizar o React Navigation, a gente pode vir aqui em Read Docs e ler toda a documentação do React Navigation. É muito importante que vocês tenham em mente qual versão do React Navigation vocês estão utilizando, né? É um framework que sofre muitas alterações ao longo da sua história aí. E, por exemplo, para configurar uma navegação com o React Navigation 3 e 4, era bem diferente do que configurar agora com 6. Obviamente, né, com as melhorias dele e para fazer uso aí de toda a potência que tem o React Navigation e todas as props mais modernas que a gente tiver que usar, eu vou estar usando aqui o React Navigation 6, tá? Que é a última versão no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Aqui embaixo tem os pré-requisitos dele, né? Quais são os pré-requisitos para a gente poder estar utilizando o React Navigation e como fazer a instalação do React Navigation. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui um novo app simplesmente para a gente poder estar fazendo uma navegação entre telas nele. Tá? Então para a gente poder lembrar aí o que a gente viu lá na primeira semana, né, eu posso vir aqui, rodar um comando, por exemplo, expo init, e aí eu posso estar criando o aplicativo, né, o nome que eu quiser. E eu vou colocar aqui somente navigation. Tá? É o nome que eu estou colocando só para a gente poder testar. Se vocês estão criando um novo projeto aí e o comando expo não é reconhecido ainda na máquina de vocês, é porque ele não está instalado de maneira global. Tá? Então, vocês podem utilizar npx expo init
e o nome do aplicativo que vai funcionar. Ou reinstalar o Expo de forma global. Logo ao iniciar aqui, para a gente poder lembrar, né, a gente pode escolher o template que a gente quer estar trabalhando. Tem um template em branco com TypeScript, um template já com as tabs implementadas, tá, em TypeScript, e tem esse minimal, que é com o Bear. O minimal, eu vou estar utilizando ele dessa vez, por quê? O minimal faz uso do Bear Workflow. O que é isso? Quando a gente cria um projeto com o Expo, né, sem utilizar esse Bear, normalmente a gente só vai ter ali uma pasta do Expo e a nossa pasta da Node Modules. Ao criar um aplicativo com essas configurações aqui, eu vou estar permitindo, né, que ele me dê acesso às pastas Android e iOS. Né? Então, aí, para configurações nativas. Lógico que aqui no curso, né, a gente está vendo coisas muito básicas, a gente não está tendo por que fazer esse tipo de configuração. Mas apenas para vocês verem que quando a gente utiliza o Expo, a gente consegue sim realizar alterações nativas ali, tanto em Android quanto iOS. Então eu vou esperar aqui o Expo iniciar o aplicativo, né, fazer a criação dele para a gente. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui na documentação. Então a gente tem aqui para instalar com NPM, para poder estar instalando com Yarn, né? Então, tanto faz aí, quem tiver instalado o Yarn e quiser utilizar, utilize. Se não, o Node já forneceu o NPM para vocês podem instalar com o NPM. Também a gente pode fazer o quê? A instalação das dependências dentro do Expo, né? De um projeto que já é existente. Então, olha só, se eu rodar Expo install React Native Screens, né? Então ele está instalando aqui uma dependência, e a outra dependência, React Native Safe Area Context. Né? Então essas aqui são as duas dependências que o React Navigation vai precisar. Então a gente precisa instalá-las no nosso aplicativo para poder estar conseguindo utilizar o React Navigation. Tá? E aqui também tem a instalação das dependências dentro de um projeto React Native, aquele projeto do CLI, né, que a gente cria diretamente com o React Native, e aqui a opção de instalar com NPM ou Yarn. Tá? Aqui apenas algumas configurações para iOS, e depois ele começa a mostrar para a gente alguns componentes. Né? Então a gente tem um Navigation Container aqui. Né? Esse container aqui será responsável por englobar toda a nossa parte aqui de rotas. Né? Uma vez que a gente tem navegação na nossa aplicação, eu vou chamá-las de rotas. Então a gente vai criar uma pasta aqui para poder salvar essas rotas, e aí a gente vai estar criando aqui 2 ou 3 páginas para a gente poder estar navegando entre elas. A partir deste princípio, deste conceito básico de navegação, vocês podem estar utilizando aí a mesma ideia em qualquer aplicativo que vocês quiserem criar. Tá certo? Então vamos só esperar aqui, ainda está instalando ainda. O meu está demorando um pouquinho. Então vamos aqui para o Hello React Navigation. Né? Então aqui ele fala para a gente muitas coisas a respeito do React Navigation e como a gente pode configurar cada tipo de navegação. O interessante aqui é que ele vai falar para a gente primeiro da navegação por stack, né, por pilha, igual eu falei, o Stack Navigator, tá? Que vocês têm aí no e-book. Então, como que eu faço essa configuração? Eu vou instalar o pacote React Navigation /Native Stack para poder utilizar esse tipo de navegação. E aí a gente vai fazer um código bem parecido com esse aqui, tá? Eu vou utilizar a documentação do React Navigation para a gente poder estar seguindo aqui e fazendo da maneira correta. Isso também vai ser interessante para o pessoal que tem aí dificuldade com documentação, né? Como que eu acompanho uma documentação oficial? Eu sempre reforço isso nos cursos. O melhor lugar que tem para a gente poder estar aprendendo e reforçando nossos conhecimentos é na documentação oficial de qualquer framework ou biblioteca. Tá? Então aqui, ó, ele já criou o meu projeto e ele pede para eu poder entrar dentro da pasta dele. Né? Ele fala para eu dar um CD Navigation e rodar aqui um Yarn Android, se eu quiser, ou um Yarn iOS, né? Se eu tivesse aqui utilizando o sistema operacional em um Mac, e aqui o Yarn Web. Só que a gente está utilizando o Expo, né? Então eu simplesmente vou fazer o quê? Eu vou entrar na pasta Navigation, CD Navigation, vou limpar aqui meu terminal, e qual que é o comando que eu vou rodar? Eu vou rodar o Expo Start. Né? Antes disso eu vou abrir aqui o meu VS Code, digitando code espaço ponto, e agora aqui eu vou rodar um Expo Start. Tá? Isso vai fazer com que o meu projeto inicie, ele vai abrir aqui para mim uma aba no meu navegador,
já emitindo ali para mim o QR Code para eu poder estar rodando também no meu smartphone aqui se eu quiser, né? Para facilitar e para continuar aqui no curso mostrando para vocês em tempo real tudo aquilo que eu estou fazendo, eu vou rodar ele no emulador do Android Studio, tá? O meu VS Code ele acabou de abrir aqui e eu vou mostrar para vocês como que ele ficou, né? Meu projeto aqui, a estrutura dele. Então olha só, como eu criei com o Minimal, né, do Barry Workflow, agora a gente tem aqui, além da pasta Expo, uma pasta para o Android e uma pasta para o iOS, né, e a Node Modules criada. Então toda aquela estrutura básica que eu já mostrei, né, que a gente vem aqui quando cria um aplicativo, e aqui eu tenho o meu app.js, tá? O app.js a gente já viu, é a primeira página que é exibida no aplicativo, e aí a gente vai estar criando aqui uma estrutura de pastas aqui para poder estar lidando com a navegação. Vocês viram aqui que ele abriu o meu navegador, né? Então eu tenho aqui a localhost 19002, já está abrindo. Pode ser que o de vocês não abra automaticamente no navegador, né? Então se eu não falei isso aqui ainda, geralmente a gente tem algumas opções aqui para poder estar abrindo diretamente no navegador. Quando não abre, ele aparece aqui, basta vocês seguirem ela. Aqui, ó, apareceu, tá? Então olha só, se eu apertar o A aqui no terminal, eu abro direto no meu Android Studio, ou um smartphone Android que esteja conectado via USB no computador de vocês. Eu posso utilizar o OpenWeb, tá? Que eu não sei se vai ser uma versão continuada ao longo do tempo, não é muito interessante a gente estar utilizando ela, tem opções melhores, até mesmo com o próprio QR Code aqui. E aí a gente tem algumas opções de menu aqui, e esse Toggle Auto Opening aqui, ó, se vocês não estiverem abrindo automaticamente o navegador e quiser que abra, basta rodar um Shift D aqui no terminal, que da próxima vez que vocês rodarem um Expo Start, ele vai vir e vai abrir aqui para vocês, tá? Posso rodar no QR Code, ou posso vir simplesmente aqui e pedir para ele rodar aqui no Android, do meu Android Studio, tá? Então, ele vai carregar aqui no meu Android Studio, meu Android está até aberto aqui, ó. E a gente vai esperar ele carregar. Aqui no meu VS Code, eu já vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar uma nova pasta aqui e eu vou chamá-la de src, de source, né? É comum que a gente utilize esse nome aqui quando a gente vai começar a criar o projeto e todas as pastas fiquem dentro dele. Dentro dessa src, eu vou criar uma pasta chamada routes, onde eu vou guardar as minhas rotas, tá? Dentro da src também, eu vou criar uma pasta chamada screens. E essa pasta screens é para eu poder guardar as telas. Agora, dentro da screens, eu posso criar um arquivo aqui, por exemplo, home.js. Eu posso criar um outro arquivo aqui, details.js. Ou eu posso criar um outro arquivo aqui, por exemplo, signin.js. Então imaginem que sign-in é a tela de autenticação no aplicativo. Home vai ser a página que ele vai jogar a gente, né? Quando eu fizer o sign-in, eu quero ir para home. E quando eu estiver na home, eu quero poder navegar para uma tela chamada Details, tá? Então a gente pode ver aqui, ou então eu posso simplesmente criar 3 botões aqui na tela e mostrar como que navega para cada um deles, certo? O aplicativo está abrindo aqui, então a gente vai encerrar essa aula por aqui e no próximo vídeo a gente faz a configuração dentro do Android Studio, do VS Code, com todas as pastas aqui, com screens, com a routes, e aí nós vamos instalar juntos aqui a biblioteca do React Navigation. Até a próxima aula, pessoal!